Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa aula preliminar. A nossa lição de número 8, de 21 de agosto de 2022, que tem como título O Segundo Diário de Viagem. Isso aqui é uma continuidade da lição anterior, que falou sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ver o diário desta viagem, um pouco do que o que aconteceu nesta viagem. Nossa lição de adolescentes, esta daqui, lição de adolescentes. Então, mais uma vez eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore por mim, ore por minha família. Somos carentes das vossas orações. Ore também para que possamos manter este trabalho aqui de passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical semanalmente. Também não se esquece, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o seu like, comenta, que também é muito importante para nós e na propagação da palavra de Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Não se esquecendo, aqueles que desejarem o livro que eu já até falei em vídeos anteriores, Deus nos deu a graça para publicar. Este livro custa R$30 para todo o Brasil. Adquira, que tenho certeza que você não vai se arrepender. Dê de presente também, que é muito bom e válido quando se trata de palavra de Deus. Meus amados, vamos dar aquele giro tradicional aqui. Na lição de hoje, iremos abordar este diário de viagem do apóstolo Paulo. Nosso objetivo é apresentar uma visão panorâmica das conexões que Paulo fez com diversas pessoas, ou seja, o contato que o apóstolo Paulo teve com diversas pessoas e também o quanto essas pessoas o ajudou para eles estarem ali pregando a palavra do seu apóstolo Paulo, junto ali com Timóteo, junto com Silas, junto com Lucas. Então, o quanto essas pessoas foram importantes na vida do apóstolo Paulo e na obra missionária. Explicar o desenvolvimento da obra de Deus em Filipos, Tessalônica e Bereia. Conscientizar que o discípulo de Jesus deve manter sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando tribulações. Então, lição de número 8, segundo diário de viagem. Vocês podem estar olhando aqui atrás que este mapa que fizemos aqui na semana passada, nós iremos usá-lo hoje e essas cidades que o apóstolo Paulo passou, nós iremos dar aquela parada e falar um pouquinho dos acontecimentos nestas cidades. O primeiro tópico da lição, o encontro com pessoas novas. O encontro com pessoas novas. E aqui vale destacar que todos nós precisamos de ajuda. Não existe ninguém que consiga trabalhar sozinho. A obra de Deus não é diferente. A obra de Deus, todos nós precisamos de suporte, intercessões, orações, ajuda financeira, ajuda ali no que diz respeito à obra social. Então, a obra de Deus é feita assim e Deus vai abençoando. Então, quando se tem pessoas envolvidas para fazer a obra de Deus, as coisas ficam melhores, porque eles têm um suporte. E aí a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo,
ele fez amizades com algumas pessoas, criaram vínculos. Essas pessoas criaram vínculos com o apóstolo Paulo. E onde o apóstolo Paulo estava ali pregando, tinha pessoas ajudando no que podia e naquilo que o apóstolo Paulo estava necessitando. Eu já lhe pergunto, será que você hoje tem amigos? Aqueles amigos que você sabe que se eu ligar para fulano aqui eu posso contar com ele? Aqueles amigos da obra de Deus também, que você está ali fazendo a obra, que está ali junto com você. Você tem amigos que você trabalha a Bíblia Sagrada, que você ali conversa sobre a Bíblia Sagrada. Isso é bastante importante nós termos, não só aqueles que muitos afastam-nos da presença do Senhor, muitos fazem com que nós viemos perder ou tentar a fé, mas não, devemos ter os verdadeiros amigos, que é aqueles que estão conosco, que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, o primeiro tópico é encontro com pessoas ou novas pessoas, pessoas importantes que passaram ali na vida do apóstolo Paulo. O primeiro diz assim, primeiro tópico. Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do seu trajeto. Ele tinha amor pelas almas e dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus. Então, o objetivo de vida do apóstolo Paulo era fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo. Ele não tinha mais outro objetivo de vida. Para ele viver era levar Cristo às pessoas. E a gente pode ver que Jesus, ele honrou ao apóstolo Paulo. E que nós possamos tomar o apóstolo Paulo como exemplo. Que por onde ele passava, a vontade no seu coração, que palpitava, que batia mais forte, o desejo de falar de Jesus para que as pessoas se convertessem a Cristo, aceitassem a Cristo e vivessem com Cristo. Ele se doava para isso. Algumas pessoas que ele encontrou serviram a Deus em igrejas fundadas na sua primeira viagem. Outras se converteram com a sua pregação. Algumas acabaram se tornando líderes do futuro. Em Derbe e Listra, por exemplo, Paulo convidou quem? Timóteo, para seguir viagem com ele. Aonde? Em Derbe e Listra. Em Derbe e Listra. Então, aqui a gente já pode correr aqui no mapa e depois, no tópico 2, a gente fala onde o apóstolo parou e aconteceu fatos que Deus estava com ele. Quando ele saiu aqui, o apóstolo Paulo, com os Silas, sai daqui do concílio de Jerusalém, vai para Antioquia da Síria. Quando ele vai para Antioquia da Síria, ele passa pela região da Sicília, pela região aqui da Galácia e passa em Derbe e Listra. Quando chega aqui em Derbe e Listra, ele encontra quem? Timóteo. E quando ele encontra Timóteo, ele chama Timóteo para que Timóteo o siga e venha com ele pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, por isso que é bom termos um conhecimento assim, um pouco do mapa dessa geografia bíblica, para a gente começar a compreender. Eu sei que Paulo saiu dali, voltou para cá, que passou em Derbe e Listra e encontrou quem? O apóstolo Timóteo. Encontrou Timóteo, que ele passou a seguir o apóstolo Paulo a pedido do apóstolo Paulo. E mais tarde se tornou líder da igreja. Houve também uma vendedora de púrpura. Quem é esta vendedora de púrpura? Lídia. Ela passou a crer em Jesus mediante o ensino do apóstolo. Ela ouviu à beira de um rio próximo à cidade de Filipos e se tornou uma das apoiadoras do ministério. Então, Lídia hospedou os missionários em casa. A gente vai ver lá em Atos capítulo 16, dos versículos 13 a 15. Então, ele se encontrou num rio próximo ali à cidade de Filipos. Então, vamos para cá. Quando o apóstolo Paulo ele sai aqui de Listra e Derbe, Listra, ou Derbe e Listra, ou Listra e Derbe, quando ele sai daqui, ele passa pela região aqui da Antioquia, ele passa pela região de Mísia,
da Frígia e a região aqui da Ásia. Ele passa direto. Quando chega aqui, em Troade, ele passa por Neápolis e chega em Filipos. Aqui, Filipos. Essa é a cidade de Filipos, uma cidade muito importante da região da Macedônia, que é essa região toda aqui, ó, da Macedônia. Quando o apóstolo Paulo ele encontra aqui Lídia em Filipos, quando chega ali, ela conhece o apóstolo Paulo, aceita ali Jesus, é crente em Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo fica ali uns dias na casa de Lídia em Filipos. Lídia hospeda o apóstolo Paulo ali em sua casa. Isto aqui que é muito importante, que a partir daqui aí a gente vê essa construção da igreja em Filipenses, aos Filipenses, que é nessa cidade aqui de Filipos. O apóstolo Paulo, ele vem para Filipos e prega ali o evangelho e fica na casa de Lídia. Para você ver que é muito importante quando essas pessoas estão presentes, e a partir dali que o apóstolo Paulo continua pregando o evangelho. Quando ele sai aqui de Filipos, passa pela Polônia e vai até Tessalônica. Quando chega de Tessalônica, ele encontra Jasão, ou Jazão. Quando ele encontra, ou tem versões que fala Jasson também, né? Jasson. Quando ele chega ali em Tessalônica, encontra Jasson, crente em Jesus Cristo também, na cidade de Tessalônica, que ele, então, recebe o apóstolo Paulo em sua casa, abriga ali o apóstolo Paulo também, e é mais um ajudante, um auxiliar na obra de Deus ali em Tessalônica. Então, pessoas importantes nessas cidades que foram, que o apóstolo Paulo passou, nessas cidades, o apóstolo Paulo passou e construiu a igreja, e tinha pessoas ali que o ajudavam. Aqui, umas das, né, que é Lídia em Filipos e Jasson em Tessalônica. Quando ele sai de Tessalônica, Jasson é até preso, a gente vai falar isso depois. Jasson aqui é preso em Tessalônica, mas depois ele é solto. Paulo vai para a região da Bereia. Quando chega em Bereia, o apóstolo Paulo também conhece alguns irmãos, e daqui ele vai para Atenas. Quando ele chega em Atenas, o pessoal de Bereia recebe bem o evangelho, depois ele passa para Atenas. Quando ele chega até em Atenas, ele encontra duas pessoas, um casal, Dionísio e Dâmaris, ou Damares, né? Dionísio e Dâmaris, na cidade de Atenas. Quando ele chega ali em Atenas, conhece esses dois. Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal, e a sua esposa Dâmaris. Aqui, ó, Dionísio e Dâmaris em Atenas. Ela é a esposa de Dionísio. E Dionísio era membro da Câmara Municipal, como se fosse a Câmara de Vereadores. E depois ele parte para Corinto. Quando chega em Corinto também ele conhece um outro casal abençoado, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Paulo morou na casa do casal, Priscila e Áquila, e trabalhou com eles. Você vai ver isso em Atos 18, de 1 a 3. Então, isso aqui é até Corinto, onde Paulo, ele veio de Corinto, ele vai para Éfeso, de Éfeso ele volta para Jerusalém, na sua segunda viagem missionária. Então, pessoas importantes que passaram pela vida de Paulo. Mas é importante a gente saber isso? Sim. É importante a gente saber porque fazer a obra sozinho é complicado. Então, mas com a ajuda de pessoas, a gente vai dando continuidade à obra. É claro que o Espírito Santo, João, quando estava pregando no deserto, tá João no deserto, João, o Espírito Santo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali com ele pregando no deserto. Mas tem momentos que se prega sozinho, sim. Mas tem momentos que quando as pessoas ajudam, também faz parte do desenvolvimento do trabalho do Senhor na terra. Ok? O próximo ponto é o próximo tópico de número 2, quando ele diz assim: a parada em Filipos. O que foi que aconteceu em Filipos? Você lembra de onde se encontra Filipos?
Filipos é uma das primeiras cidades ali da região da Macedônia, aqui. Filipos, quando ele para ali na casa de Lídia. Mas o que foi que aconteceu? Deixa eu beber uma água aqui. O que foi que aconteceu em Filipos, nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo? Certo dia, Paulo caminhando na cidade de Filipos, apareceu uma jovem. E esta jovem tinha um espírito, como está escrito na palavra do Senhor, ela tinha um espírito de adivinhação. Caminhava uma jovem vidente, Atos 16, 17. Ela andava atrás gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, Paulo e Silas, né? Esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Atos 16, 17. Ou seja, o que ela estava dizendo era verdade, de fato, que o apóstolo Paulo ele estava ensinando o caminho da salvação em Cristo Jesus. Certo? Mas o objetivo dela não era propagar a verdade. É porque tinha um espírito mau nela, que o objetivo não era esse de propagar a verdade. Era de ensinar a mentira. Mas o objetivo dela de falar a verdade, o que o apóstolo Paulo e Silas estava pregando, era incitar o povo a lutar contra eles, a não aceitar aquela mensagem. Era colocar o povo se rebelasse, fazer com que o povo se rebelasse contra eles. Então o objetivo era maléfico. O objetivo não era nada de bom o que aquela mulher estava fazendo. E não foi uma vez de duas, diversas vezes, o apóstolo Paulo passando umas Silas ali, até que teve uma determinada hora, o apóstolo Paulo, então expulsou o espírito mau que existia na vida daquela mulher e ela ficou livre. Atos 16 e 18. Mas os senhores da escrava ficaram furiosos, porque ela era feita escrava. Os senhores ficaram furiosos, não gostando daquela atitude do apóstolo. E sabendo que tinha perdido o seu lucro, porque aquela mulher dava lucro para eles, eles também acusaram de provocar desordem pública. E aí chamaram os maiorais, denunciaram o apóstolo Paulo e Silas que estavam praticando desordem pública. E neste ponto, a partir daí, foram chicoteados e presos, Atos 16, 22 e 23. Na prisão, o apóstolo Paulo e Silas não reclamaram. Aí nosso irmão traz aqui, ó, ao invés de reclamarem da injustiça que eles tinham feito, eles não reclamaram, mas continuaram servindo ao Senhor. Na prisão, cantando hinos ao Senhor, glorificando ao Senhor, até que o Senhor recebeu aquele louvor, recebeu aquela glorificação, a exaltação, e de repente, à meia-noite, o alicerce, ou os alicerces dos cárceres, ou o alicerce do cárcere se moveu, como está escrito, de repente, à meia-noite aconteceu um grande terremoto, foi tão forte que abriu os portões daquela cadeia. E ali eles ficaram livres. Mas, de repente, o guarda, quando viu aquilo ali, ficou surpreso, temeroso, porque eles estavam livres. E os guardas, eram os responsáveis por aqueles presos. E o que ele ia falar agora para o imperador? O que ele ia falar para o seu patrão, para o seu chefe, que eles soltaram? Que eles fugiram, mas como? Só aquele homem que ele tinha visto, o milagre que tinha acontecido. Ele contando o milagre para aquelas outras pessoas, será que eles iriam acreditar que de repente houve um terremoto e os cárceres se abriram? Mas então, quando ele fica temeroso, sabendo e agora o que é que eu vou fazer? Paulo e Silas e outros prisioneiros, ele pensaram, fugiram. Aí o apóstolo Paulo, não, nós estamos aqui, nós não fugimos não. E o carcereiro então ficou surpreendido com aquele acontecimento e ele queria ser salvo e seguir a Jesus também. Então Paulo e Silas explicaram, creia no Senhor Jesus Cristo. Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Creia em Jesus, será salvo, você e todas as pessoas da sua casa. Atos 16, 31. E em seguida eles pregaram para o carcereiro e para toda a família do carcereiro, que aceitaram a Jesus como Salvador e foram batizados. Atos 16, 32 e 33. Então, você consegue imaginar uma situação dessas? Então, Paulo e Silas eram sensíveis à voz de Deus. Mesmo ele preso, mas ele sabia que naquela prisão Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. Porque quem o direcionava, ou os direcionava, era o Senhor. Era Jesus, era o Espírito Santo. Então, já que o Espírito Santo me permitiu estar aqui na prisão, vamos dar glória a Deus. Porque nada foge do controle de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando ele entende isso, ele começa a louvar o Senhor. Deus não manda providência. O alicerce dos cárceres se abriram. Os guardas ficam temerosos. E agora o que vamos fazer? Fugiram todo mundo. O apóstolo Paulo, não, estamos aqui. Ele, Senhor, eu vi isso tudo. O que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa. O apóstolo Paulo então prega para ele. Prega para a casa dele. Eles aceitam a Cristo. E a gente vê o propósito de almas sendo libertas para a glória do nome do Senhor. Então, aqueles homens, aquela família foi liberta graças à misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo que deixou ser usado por ele, para que ele estivesse ali na prisão, não blasfemando, mas adorando ao Senhor. E Deus já tinha esse plano para Paulo pregar na casa daqueles homens e aquelas pessoas, daquele homem e daquelas pessoas aceitarem a Cristo. Então, tudo tem um propósito. Mas o que cabe a mim, o que cabe a você, viver o propósito de Deus e viver sempre a vontade de Deus. Andar sempre nos caminhos do Senhor para que Ele faça a vontade dEle. Amém? Então, o que parecia ser uma dificuldade se tornou em bênção. O que parecia ser um desespero, acabou tudo, estamos presos. Mas não, estamos libertos e almas se renderam ao Senhor Jesus. O terceiro tópico da lição, que já é o último tópico, a parada em Tessalônica e Bereia. Vamos ver. Após sair da prisão, Paulo e Silas se despediram dos irmãos em Filipos e partiram para Tessalônica e Bereia, aqui. Quando ele sai de Filipos, aqui, Filipos, Lídia de Filipos, ele vai para Filipos, passa na Polônia e vai para Tessalônica. Quando chega em Tessalônica, eles continuam pregando o evangelho de Cristo. Mas as pessoas de Tessalônica, aos tessalonicenses, não aceitaram de bom grado o evangelho de Cristo. Alguns aceitaram, mas outros não. Então eles começaram a se juntar e expulsar o apóstolo Paulo de lá, da cidade. Por isso que Jasson, agora desta cidade de Tessalônica, abriga o apóstolo Paulo em sua casa. Quando essas pessoas ficam sabendo, vai atrás dele, de Jasson. Pegam Jasson. O apóstolo Paulo já não está mais lá, ele já tinha enviado o apóstolo Paulo já para Bereia. Ele pega o Jasson, prende o Jasson. Quando prende, deixa ele preso, acusando também de incitação contra o povo, os judeus. Eles acusam o apóstolo Paulo e Silas de estarem ali pregando heresias, né? Procurando confusão, dissensão do povo, brigas. Ele então não aceita a palavra de Cristo de bom grado. Os tessalonicenses, a maioria deles não aceita. E já são depois que ele sofre a perseguição, sofre prisão, mas depois ele é solto. O apóstolo Paulo sai de Tessalônica e também já são, tudo indica que lá em Romanos, deixa eu ver aqui, irmãos, lá em Romanos capítulo de número, tem aqui, que já são, tudo indica que 16, 21, que já era parente do apóstolo Paulo. Quando ele fala, seguir os meus parentes também, mandar a saudação aos meus parentes, e dentre eles ele fala Jasson, em Romanos 16, o versículo de número
21, ele cita 3 pessoas. Então, mesmo assim, nessa perseguição, nessa prisão, Jasson é solto e continua pregando a palavra do Senhor. Ele vai para Bereia. Quando os apóstolos chegam em Bereia, aqui eles são acusados, né, de provocar a ordem pública, ou de provocar a desordem pública aqui. A mesma coisa, quando ele chega aqui, já é diferente. A mesma coisa que eu falo, você vai ver no instante o povo. Quando ele chega em Bereia é diferente, o pessoal recebe o evangelho. E ao contrário daqui, que foi acusado de provocar desordem pública, ele não, em Bereia, eles recebem o evangelho. E quando eles recebem o evangelho que o apóstolo Paulo está ali pregando, eles ainda têm o cuidado de analisar o que Paulo estava falando. Deixa eu analisar o que é que esse pregador está falando, se condiz com o que está escrito no Antigo Testamento, nas Escrituras, nos Salmos, nos Profetas. Porque Paulo falava que Cristo morreu, que Cristo era o Messias e ressuscitou, venceu a morte. Que através de Cristo nós iríamos alcançar a salvação, que Cristo voltaria. Então eles começaram a analisar as Escrituras, começaram a analisar, ver se de fato Jesus Cristo era o Messias. Então, os bereanos nos ensinam o quê? Nos ensina tudo o que a gente ouvir, a gente tem que pegar a Bíblia para comparar, para ver se de fato é Deus. Nem todo mundo que fala que é profeta é profeta. Nem todo mundo se diz que lança para você uma profecia bíblica, não é uma profecia bíblica. Nem todo mundo. Então, por isso que é importante a gente tomar esse exemplo dos bereanos, que eles ouviam a mensagem, mas ele estava com a Bíblia na mão, ouvindo se de fato aquilo que ele estava dizendo condiz com as Escrituras, converge com as Escrituras, ou se era uma heresia. Eles recebem de bom grado. Mas os tessalonicenses, quando fica sabendo que Paulo estava em Bereia, juntou um grupo e veio para Bereia para expulsar também o apóstolo Paulo. Olha que situação. Essas pessoas, eu lembro quando Paulo passou aqui, na sua primeira viagem missionária, Chipre. Passou pela ilha de Chipre quando ele chega mais ou menos aqui, em Pafos. Quando ele chega aqui em Pafos, ele encontra quem? O senhor Paulo, que era um chefe, um doutor. E quando ele chega ali, estava com Elimas. Então, Elimas, o enganador, fazia de tudo para que o procônsul Paulo não compreendesse e não ouvisse a mensagem do evangelho. Então, ele não queria e não permitia que o outro também ouvisse. E Jesus fala isso com os fariseus. Vocês ficam na porta, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. Então, assim, os tessalonicenses foi para Bereia e pediu que o evangelho fosse propagado. Mas ninguém pede que o evangelho que o evangelho seja propagado. Aí o apóstolo Paulo, ele em prisões, ele fala para Timóteo: olha, estou aqui preso. Mas a palavra de Deus não está presa. Ela está aí sendo pregada. Então, aos irmãos de Bereia aceitaram o evangelho, mas os tessalonicenses, um grupo, foram para expulsar Paulo, que estava ali em Bereia. Aí quando chega depois, quando o apóstolo Paulo ele sai dali de Bereia, a palavra de Deus frutificou muito aqui na cidade de Bereia. Quando os perseguidores tessalonicenses descobriram, ele foi até Paulo. E depois os irmãos, para proteger o apóstolo, levaram Paulo até a cidade de Atenas. Aqui, quando ele sai de Bereia, ele vai para Atenas. Quando chega em Atenas, ele encontra quem? Dionísio e Damaris. Dionísio e Damaris, aqui em Atenas. Quando chega ali em Atenas, Paulo continua a pregar o evangelho. E esses contratempos não atrapalharam o crescimento da igreja. O escritor do livro de Atos descreve que judeus e gentios, homens e mulheres, creram na mensagem da cruz. As perseguições contra os apóstolos os empurraram para seguirem a viagem e pregarem em outros lugares. Ou seja, enquanto ele estava sendo perseguido aqui, ele aqui: eu estou sendo perseguido? Vou para aqui, prega o evangelho. Está sendo perseguido aqui também? Vou para aqui, prega o evangelho. Perseguido em Tessalônica? Vai para Bereia. Perseguido em Bereia? Vai para Atenas. Perseguido em Atenas? Vai para Corinto. Perseguido em Corinto? Vai para Éfeso. Perseguido em Éfeso? Deixa eu dar uma virada aqui. Vai para Jerusalém, pregando o evangelho. Quem pensa que aqui ia parar eles, não conseguiram. Continuaram pregando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Espero que eu tenha contribuído para que você possa passar um pouquinho dessa geografia bíblica
para os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.